Olá, pessoal! Eu sou a professora Andresa e hoje vamos conversar um pouquinho sobre o metabolismo de lipídios. Como a célula obtém energia através da oxidação dos ácidos graxos? Se você nem lembra o que são ácidos graxos, minha sugestão é dar uma pausa nesse vídeo aqui, assiste a videoaula sobre lipídios antes. É rapidinho. As células podem obter ácidos graxos de algumas formas, dependendo do organismo. Lipídios provenientes da dieta, sintetizados em algum órgão, obtidos por um processo chamado de autofagia, onde partes das células são degradadas, ou a partir dos lipídios armazenados como gotículas, especialmente no tecido adiposo. Como vimos na aula de lipídios, eles são substâncias insolúveis em solução aquosa. Então, em vertebrados, os triacilgliceróis provenientes da dieta precisam ser de alguma forma solubilizados. Tarefa dos sais biliares, os detergentes biológicos, que ajudam nesse processo de formação de micelas microscópicas. Nesta forma, as lipases, enzimas que degradam esses triacilgliceróis, podem agir, e assim os ácidos graxos e outros produtos podem ser absorvidos pela mucosa intestinal. Mas como vão ser transportados por um sistema circulatório aquoso? No epitélio intestinal, os triacilgliceróis são ressintetizados e irão interagir com colesterol e proteínas formando os quilomicros, que podem então ser transportados pelo sistema linfático e sanguíneo. Ao interagir com uma proteína de membrana, a enzima lipoproteína lipase, os triacilgliceróis são degradados em ácidos graxos e glicerol e finalmente podem ser usados pelas células. O glicerol pode ser convertido a dihidroxiacetona fosfato, um intermediário tanto da glicólise quanto da gliconeogênese. Lembram-se dessas vias? E os ácidos graxos podem seguir para a oxidação, com o intuito de obtenção de energia ou para armazenamento. E qual caminho eles irão seguir? Aí depende da necessidade celular, indicada especialmente pela presença dos hormônios através de processos de sinalização celular. Logo vocês vão ter essa aula de sinalização. Glucagon é o hormônio liberado quando a concentração de glicose na circulação diminui. E a insulina, o hormônio liberado quando a concentração de glicose aumenta. Se a oxidação da glicose é uma das formas de obtenção de energia pela célula e a presença de glucagon indica uma baixa concentração desse combustível, você já deve imaginar o que irá acontecer. Na presença de glucagon, os ácidos graxos serão usados para a obtenção de energia. Vamos obter energia então? Bom, a completa oxidação dos ácidos graxos a gás carbônico e a produção de ATP envolve as seguintes vias: beta-oxidação, ciclo de Krebs, cadeia respiratória e fosforilação oxidativa. A beta-oxidação acontece na matriz mitocondrial de células animais e no peroxissomo de células vegetais. Nas células animais, para entrar na mitocôndria, os ácidos graxos com mais de 14 carbonos precisam de um sistema de transporte, conhecido como lançadeira da carnitina, onde acontecem 3 reações catalisadas por enzimas. A primeira reação, que acontece ainda no lado citossólico da membrana externa da mitocôndria, transforma o ácido graxo em acil-CoA graxo e usa 2 ligações ricas em energia, onde o ATP é clivado a AMP e pirofosfato. Na segunda reação, o acil-CoA se liga à carnitina na membrana externa da mitocôndria e a acil-carnitina entra na matriz mitocondrial por difusão facilitada através do antiporte acil-carnitina-carnitina. Na terceira reação, o grupo acil é transferido da carnitina para a coenzima A, formando finalmente a acil-CoA dentro da matriz mitocondrial, tudo catalisado por enzimas. Na beta-oxidação, acontece a remoção de unidades de 2 em 2 carbonos na forma de acetilcoenzima A. Olha lá aí de novo. Qual é o caminho da acetilcoenzima A, pessoal? Isso mesmo, pode ser completamente oxidada a gás carbônico no ciclo de Krebs. A beta-oxidação envolve 4 passos de reações enzimáticas que também podem ser chamadas de ciclo de Linen: oxidação, hidratação, oxidação e cisão da cadeia. No primeiro passo, a acil-CoA é oxidada a transaenoil-CoA e a coenzima FAD é reduzida a FADH2.
Na hidratação, forma-se hidroxiacil-CoA. No terceiro passo, hidroxiacil-CoA é oxidada a beta-cetoacil-CoA e a coenzima NAD é reduzida a NADH. No quarto e último passo, acontece a liberação de acetil-CoA. Primeira volta do ciclo finalizada e a acil-CoA com menos 2 carbonos inicia novamente esses 4 passos até que finalmente sobrem 4 átomos de carbono, onde no passo final serão liberadas 2 moléculas de acetilcoenzima A. Calma aí. Por exemplo, vamos pensar. Um acil-CoA graxo de 16 carbonos repetirá este ciclo por 7 vezes, liberando ao final 8 moléculas de acetilcoenzima A, 7 coenzimas reduzidas na forma de FADH2 e 7 na forma de NADH. Essas 8 moléculas de acetilcoenzima A podem então entrar no ciclo de Krebs, gerando ainda mais coenzimas reduzidas. 3 na forma de NADH, uma na forma de FADH2, além de um ATP por volta. Já deu para imaginar quando essas coenzimas entregarem seus elétrons na cadeia respiratória, quantos ATP serão formados através da fosforilação oxidativa? Vamos a uma continha básica então. Vamos lembrar que cada par de elétrons entregue na cadeia respiratória por NADH leva à produção de 2,5 a 3 ATPs e de FADH2 de 1,5 a 2 ATPs. Olha lá quantos ATPs se formam! De 108 a 131 ATPs. Uau! Só não podemos esquecer que para formar a acil-CoA usamos 2 ligações ricas em energia. Descontando então, temos de 106 a 129 ATPs. É muito ATP, não? Lembrando ainda que cada triacilglicerol tem 3 ácidos graxos, uma única molécula dessa gera então para a célula de 318 a 387 ATPs, 10 vezes mais do que uma molécula de glicose. Muito bem, mas ainda assim, sem glicose não temos a formação de oxalacetato a partir de piruvato. E é esta molécula que, junto com a acetilcoenzima A, inicia o ciclo de Krebs. E nessa falta de oxalacetato, então, o que acontece com todas essas moléculas de acetilcoenzima A? Bom, elas serão direcionadas para a formação dos chamados corpos cetônicos, que acontecem nas mitocôndrias hepáticas de mamíferos, pelo processo chamado de cetogênese. A acetona não é aproveitada, sendo exalada. O acetoacetato e o beta-hidroxibutirato podem ir para tecidos extrahepáticos, onde lá serão transformados novamente em acetilcoenzima A e vão entrar no ciclo de Krebs para gerar energia. Precisou de muita energia aí para metabolizar tanta informação? Que bom que está tudo gravado, né? Assim você pode rever a hora que você quiser. E a síntese de ácidos graxos? Como uma via anabólica, necessita de ATP como fonte de energia e de um transportador de elétrons, neste caso a coenzima NADPH, já que é uma via anabólica redutora, e o NADPH funciona como agente redutor. Aqui é importante ressaltar que, apesar de também ser feita em 4 passos, a biossíntese e a degradação dos ácidos graxos ocorrem por vias diferentes e em compartimentos distintos nas células. Nas células animais, acontece no citossol e nas células vegetais, no estroma do cloroplasto. No citossol da célula animal, a síntese se inicia a partir da acetilcoenzima A, que foi produzida na matriz mitocondrial. Mas a membrana interna da mitocôndria é impermeável à acetilcoenzima A. Então, esses carbonos aí da acetila são transportados em outro formato, na forma de citrato. A célula é cheia de estratégias. Quando a ATP está sobrando, a citrato desidrogenase, enzima do ciclo de Krebs, está alostericamente inibida. Então, o citrato formado, que começa a se acumular, é transportado para o citossol. A citrato-liase cliva a molécula de citrato, fornecendo acetilcoenzima A e oxalacetato no citossol, mas tudo às custas de ATP. O oxalacetato pode gerar em 2 passos piruvato, fornecendo a coenzima NADPH, que também pode ser usada na síntese de ácidos graxos.
A coenzima NADPH, se você lembrar, também é formada na oxidação da glicose pela via das pentoses. Mas não confunda NADH com NADPH. No citossol, a acetilcoenzima A será a doadora inicial de 2 carbonos para a cadeia de ácido graxo que será sintetizada. Os outros carbonos virão de uma outra molécula que se chama malonil-CoA. Essa molécula é sintetizada a partir de acetil-CoA, que é carboxilada por ação da acetil-CoA carboxilase na presença de biotina e bicarbonato, com gasto de ATP. Pronto! Temos os 2 substratos do complexo multienzimático da ácido graxo sintase. Multi sim, porque são 7 citioativos e mais uma proteína não enzimática que participam da síntese que ocorre basicamente em 4 etapas. Condensa, reduz, desidrata, reduz. Antes da ácido graxo sintase começar a agir, a parte não enzimática, chamada de proteína transportadora de grupos acila, recebe o grupo acetila da acetilcoenzima A e depois de transferi-lo com a ajuda de enzimas, recebe o grupo malonila da malonil-coenzima A. Com o complexo carregado, os grupos acetila e malonila são ativados para iniciar o alongamento da cadeia. Na etapa de condensação, aquele carbono que veio do bicarbonato é perdido na forma de gás carbônico. Tudo para ser termodinamicamente favorável. Os 2 passos de redução envolvem a doação de elétrons provenientes da coenzima NADPH. Olha lá aí. Após um ciclo, inicia-se outro, com os carbonos agora provenientes somente de moléculas de malonil-coenzima A. O ciclo se repete até que se forme o produto final, que é sempre o mesmo, um ácido graxo de 16 carbonos chamado de palmitato. Vamos olhar a equação final para a sua formação então? Olha lá, precisamos de 8 moléculas de acetilcoenzima A. Dessas, uma foi diretamente envolvida na síntese do ácido graxo. As outras 7 primeiro viraram malonil-coenzima A e para isso foram necessários 7 ATPs. Além de 14 coenzimas reduzidas na forma de NADPH, que entregaram seus elétrons nas 2 reações de redução, nas 7 voltas necessárias para formar o palmitato. Tenho certeza que você não imaginava quantos passos são necessários para sintetizar um único ácido graxo. Mas ainda não acabou. Para formar ácidos graxos maiores, as adições de 2 carbonos podem ser feitas na mitocôndria ou no retículo endoplasmático liso, onde também pode ocorrer a inserção de duplas ligações. Quando a célula tem suas necessidades energéticas supridas, geralmente o excesso, a gente sabe bem disso, é convertido em ácidos graxos e estocado na forma de triacilgliceróis. Esses ácidos graxos sintetizados podem ser usados para obtenção de energia na síntese de fosfolipídios de membrana, na síntese de eicosanoides, que são moléculas de sinalização celular muito potentes, entre outras. Como todas as vias, a síntese e degradação de ácidos graxos também precisam ser reguladas. Na síntese, a reação catalisada pela acetil-CoA carboxilase é regulada. Em vertebrados é por alosteria, sendo ativada pelo citrato e inibida por palmitoil-CoA, que é o produto finalíssimo da via. Essa enzima também sofre modificação covalente, sendo ativada na presença de insulina e inibida na presença de glucagon. O que isso quer dizer? Se tem glicose e ATP sobrando, a via de biossíntese de ácidos graxos é ativada. Se glicose está faltando, precisamos degradar ácidos graxos para obter energia e não sintetizá-los. E a beta-oxidação é regulada? Será que a professora esqueceu? Esqueci não, pessoal. A beta-oxidação é bloqueada por malonil-CoA, que inibe a entrada da sil-CoA na mitocôndria através da carnitina. Olha que interessante. A produção do substrato necessário para a síntese de ácidos graxos inibe sua degradação. A célula é mega esperta. Prontinho. Ufa! Aprendemos um pouco sobre o metabolismo de lipídios. Vamos para os aminoácidos então? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!